Diga graças a Deus. Versículo 15 diz assim: um minutinho só. Glória a Deus. Versículo 15: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Diga glória a Deus. O salmista disse o quê? Os meus olhos se elevam continuamente para quem? Para Deus. E o Senhor livrará o teu pé do laço. Não é essa palavra, igreja? Quer dizer o quê? Muitas das vezes as pessoas caem numa armadilha e ela para de olhar para quem? Para Deus. Ela cai numa frustração, uma armadilha, alguma coisa que a entristeceu, e ela para de olhar para quem? Para Deus. Você já percebeu que o diabo, ele não vem e tira a vida da pessoa de uma vez, porque ele não tem poder para isso. Mas ele tira a pessoa do foco. Ele tira a pessoa do chamado. Ele cria uma distração. Algumas pessoas, a distração é o desânimo. Ela está tão desanimada com a vida e com as coisas. Mas por que ela está desanimada? Porque ela tirou os olhos de Deus. Porque quem coloca os olhos em Deus continuamente, até no leito da morte, levanta e grita: eu sei que o meu Redentor vive. Quando você vê uma pessoa que vem para a igreja e ela não consegue focar nas coisas de Deus, ela olha para um lado, olha para o outro, olha para a cadeira, você tem que ver espiritualmente que ele tem um espírito maligno. Aceitando isso ou não, tem um espírito maligno rodando ela para tirar o foco da vida dela. O mundo espiritual, meu irmão, tem gente que tem medo de abrir os olhos para o mundo espiritual. Porque quando você abre os olhos para o mundo espiritual, você sabe toda a verdade. Tem uns que preferem viver uma vida de emoção na igreja. É ou não é? Prefere ficar no seu cantinho, levando a vida do jeito que está levando. Eu não mexo com o mal, o mal não mexe comigo. Essa não é. Sim ou não? Porque se você abrir seus olhos espiritualmente, você vai entender o que o Espírito Santo está falando. Tenha foco com Deus. Os teus olhos têm que estar continuamente em Deus. Continuamente quer dizer o que? Sempre. Pastor, mas está difícil. Continua olhando para Deus. Pastor, mas aconteceu isso na minha vida. Olha para Deus, porque no momento que você parar para olhar para a tua vida, tu vai tirar o foco de Deus. Não adianta. Alguns entendem isso rapidamente, mas tem pessoas aqui agora lutando contra essa palavra. Nem começou a palavra. É difícil demais. Como é que eu sei disso? Deus fala. Eu sei do teu pensamento, mas Deus sabe. Nem começou a palavra, já está lutando contra. Como é que quer ser salvo assim? Como é que vai entrar na vida eterna assim? Vem para a igreja para brigar com Deus? Não, você tem que vir para a igreja para ouvir o que Deus está falando, porque os pensamentos de Deus é mais alto do que o teu, é mais alto do que o meu. Eu querendo ou não, o que Deus está falando é para minha disciplina e para o meu melhor. É assim ou não é, igreja? Não é assim com você também? Sim ou não? Deus, Ele disciplina. Deus disciplina eu e você, assim como um pai disciplina o filho. O pai não dá tudo que o filho quer. O pai dá o que o filho precisa. É ou não é, igreja? Sim ou não? Então o que Deus está falando? Os olhos do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que estar continuamente em Deus. Diga graças a Deus. Eu lembrei lá de 2 Crônicas 20, versículo 2. Quando eu falar, você já vai direto. O rei, ele teve medo. Por que ele teve medo? Porque veio uma grande multidão contra ele.
grandes problemas. Rei tem problema? Tem. Tem gente que acha que rico não tem problema. É porque é fraco espiritualmente, não sabe de nada ainda, não é verdade? É ou não é? É ou não é? Essa terra, meu irmão, todos passam pelo deserto. Todos passam, diga glória a Deus. Coloca aí, ó. Versículo 2, ó. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Ele teve medo, mas ele se pôs a buscar quem? A Deus. Mas essas pessoas vieram falar para ele, foi para quê? Para tirar o foco dele. Você está entendendo ou não? Muitas pessoas. Hoje eu levei minha mãe para fazer um curativo na perna. Aí lá no posto de saúde, tinha uma mulher que falou: ah, você tem que cuidar disso, e não sei o que, e BBB. Falei: minha irmã, ela é da fé, rapaz. Deus está no controle. A mulher: mas Deus diz para fazer a parte. Eu falei: por mais que o homem seja ansioso, ele não pode acrescentar nem um minuto de vida para ele. Jogador de futebol está no médico todos os dias, dá um ataque e morre lá no campo. E tem enfermeiro lá, tem médico dos melhores do país. Deus está no controle. Ela se envermelhou e murchou e ficou quietinha. Não me cala, nem médico. Não vou contra eles, mas eu tenho a minha fé que Deus deu. Se você se calar e tirar o foco de Deus, aí que você perdeu tudo. Ela queria que minha mãe tirasse o foco de quem? De Deus. E começasse a pensar que a parte dela é resolver alguma coisa. Nós não temos parte nenhuma. Tudo é Deus. Diga graças a Deus. É Ele que dá a vida, é Ele que tira. É ou não é, igreja? Mas se clamarmos pela misericórdia dEle, Ele acrescenta mais 15 anos de vida e paz. É assim ou não é? Então, a humanidade quer tirar o nosso foco de Deus. Não vieram tirar o foco desse rei, desse homem de Deus? Foi ou não foi? Olha lá, vieram falar, ó, olha a multidão. E adiantar o que falar isso? Por que não pegou a espada e foi lá primeiro lutar contra a multidão? É ou não é? Adianta vir falar da multidão que está contra o pastor, vai resolver o quê? Você tem que vir para o lado do pastor e falar: vamos lá, pastor, vamos resolver. Estamos contigo. É assim ou não é? É. Agora, pastor, o negócio ficou feio. E não sei quem, e não sei. Não vai adiantar não, irmão. Não vai tirar meu foco, tu vai levar uma lapada. Quem é de Deus é assim, não aceita negatividade não. Glória a Deus. Tem que estar na fé, diga glória a Deus. Olha lá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão aí, ó, por aí. Então Josafá teve o quê? Medo. E se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Tem medo, mas continua focado em Deus. Não demonstra medo. Se tu te mostrares fraco no dia da adversidade, a tua força é pequena. Está escrito ou não está? Está ou não está? Vai lá no versículo 12, olha o que diz aí, ó. Olha que coisa linda, igreja, ó. Vieram pôr medo em Josafá, vieram colocar a tristeza no coração dele, mas o homem de Deus é assim, ó. Põe no versículo 12. Olha lá, ó. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força
para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Glória a Deus, igreja. Eles sabiam o que fazer? Não. Eles tinham força? Não. Eles tinham recurso? Não. Mas os olhos deles estavam em quem? Em Deus. É foco. É você estar ligado nas coisas de Deus. Quando você tira o foco de Deus, você colocou a mão no arado e olhou para o lado. O arado é aquela roda com uma lâmina que ela corta o quê? A terra. Antigamente eles colocavam bois ou cavalos e puxavam, era assim ou não era? Se eu olhar para trás, vai fazer uma linha reta. Deus quer que você tenha uma linha reta com Ele. Você está cortando a terra. Se você ficar olhando para trás, a linha vai entortar, vai errar o caminho. Aconteça o que acontecer, tudo é de Deus. Os nossos dias estão nas mãos de Deus. Tudo está na mão dele, meu irmão. Não adianta se desesperar, não. Tudo é com Ele. Foca na palavra de Deus. Tudo que vai acontecer com a permissão dele. Não tem para onde ir. Não adianta perder o foco, olhar para o lado, ou para a direita, ou para a esquerda. Não. Eu estou triste, pastor. Tudo bem, fica triste, mas olhe para Deus. Eu estou com medo. Muito bem. Fique com medo, mas olhe para Deus. Por isso que Deus fala, não temas. Sabe por que Deus fala, não temas? Porque o homem tem medo. Tem ou não tem? Pastor, o senhor tem medo? Tenho. Alguma coisa tem que ter medo. Ou vai aparecer coisa que vai dar medo. Mas meus olhos vão estar em quem? Em Deus. Chega alguém, vou maltratar a família do pastor. Eu tenho medo disso. É melhor que maltrate eu. É melhor que for para maltratar eles, fazer algo, eu prefiro que faça comigo. Eu tenho medo. Mas eu vou continuar olhando para quem? Para Deus. Eu não posso parar. Você não pode parar. Pastor, mas eu não vou suportar isso. Você que está declarando. Você tem que dizer: Deus vai me segurar pela mão e eu vou vencer tudo em nome de Jesus. É ou não é, igreja? Se você fica falando que não vai suportar, você já está olhando para onde? Para trás, nem aconteceu nada. Você vê como é que é o pensamento da pessoa? Tudo que você pensa, você acaba fazendo. É assim ou não é? Tudo que a pessoa pensa, ela não acaba fazendo, igreja. Os teus pensamentos são alimentos também. Se você pensar muito numa coisa, aquilo vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Por isso, fuja da aparência maligna. Se você pensar muito em algo, aquilo acontece. É Bíblia. Nós somos guiados pelos nossos o quê? Pensamentos. É tanto que hoje você vai para sua casa. Antes de você chegar lá, você pensa onde? Estou indo para casa, não é assim? Mas você já chegou lá? Mas você pensou em ir para onde? Para sua casa. Então cuidado, que muitas coisas têm acontecido com alguns cristãos e têm naufragado na fé, porque tirou os olhos de Deus. Tirou os olhos, o foco de Deus. Sempre acontece alguma novidade para nós tirar o foco. É assim ou não é, igreja? Sim ou não? A palavra pecar significa errar o alvo. Quem sabia disso? Pecar significa o quê? Errar o alvo. Quem é o nosso alvo? Jesus. Então quando você pecou, você errou o quê? O alvo. Deus está falando com você nessa noite. O nosso foco é Deus. Vai ter pessoas que vão falar bem assim: ou eu ou a igreja. É para que isso? Para tirar o foco. Sim ou não, igreja? É para tirar você do caminho. É assim ou não é? Tem pessoas que chegam em casa e falam: só igreja, só igreja. Para que isso? Para tirar o foco. Quando é você que fala isso, aí você já saiu do foco faz tempo.
Servir a Deus é maravilhoso para quem tem intimidade com Ele. Quando você tem intimidade com um amigo, você gosta de conversar com ele. É assim ou não é, igreja? Mas quando não tem, você não suporta 20 minutos de conversa, né? É ou não é? Deus é bom demais. Olha para Jesus. Olha para Deus. Amém, igreja? Coloca lá onde nós estávamos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Tinha um rapazinho sentindo tanta dor no hospital, 18 aninhos. Eu olhei para ele e falei: cadê sua mãe? Aí falou: minha mãe, acho que está em casa. Eu falei: cadê seu pai? Ele: não quis incomodar não. E chorava de dor e fazia assim, ó, tanta dor. Mas enquanto isso que ele estava focado na dor e na agonia, ele não estava nem suportando ficar de pé. Aí eu falei para ele: Jesus vai te curar, confia em Deus. Aí ele começou a abrir um sorriso e olhar para Jesus. De repente eu dei uma joia para ele, assim de longe, ele abriu um sorriso aí. É um foco. O que você ligar na terra será ligado no céu. O apóstolo Paulo tentaram tirar ele do foco. Tentaram tirar o apóstolo Paulo do caminho. O apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, deixo as coisas que para trás ficam e sigo em frente, avanço para o alvo, avanço para Jesus. Tem uma parte que ele fala que ele é o autor e consumador da minha fé. Tenho que olhar para ele. O dia mau aqui vai chegar para todos, viu, meu irmão? Você que vive distraído na igreja, vai chegar para você também o dia mau. Você que não ora mais, você que não se consagra mais, você que fica olhando só defeito no pastor, na igreja, no povo, o dia mau chega para você também. O dia mau chega para todos. Só muda que aqueles que se revestiu de toda a armadura de Deus, que ficou focado nas coisas de Deus, vai ficar firme, inabalável para sempre, contra as ciladas do diabo. Quando os teus olhos estão continuamente em Deus, as ciladas do diabo não faz efeito em tua vida. Tu sabe que ali tem uma cilada, Deus te mostra, mas teus olhos estão em Deus, e é Deus que tira você da cilada. Não foi isso que o salmista disse? Ó, versículo 15, ó: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Quem é que tira nós da armadilha? É Deus. Já armaram tanta armadilha para mim, tantas armadilhas, muitas. Quem está chegando agora não sabe, e vão armar mais. Já tentaram tantas coisas contra a minha vida, e vão tentar mais. Mas quem tira os meus pés do laço é Deus. Quem me salva é Deus. Quem vai salvar você é Deus. Ainda que você saiba que ali tem uma armadilha, não tira seu foco de Deus. Ainda que você saiba que tem algo para te derrubar, teu foco é Jesus. O apóstolo Paulo dizia: eu não sei o que me espera lá em Jerusalém, mas uma coisa o Espírito Santo, coloca aí, missionária. Uma coisa o Espírito Santo me adverte, que vai ser prisões, apedrejamentos, tribulações, perseguições. Sim ou não? Sim ou não? O Espírito Santo assegurou isso para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perdeu o foco? Tem gente que está: eu quero minha bênção, eu quero meu carro novo, minha casa boa, eu quero minha família dos sonhos. Se não tiver isso, aí Deus assegura: não, você vai ter perseguição, você vai ser preso, você vai padecer por causa do meu nome. A pessoa não quer, aí perde o foco, também perde a salvação. É ou não é? Sim ou não, igreja?
a salvação, ela é de graça, é gratuita, mas nós somos seguidores de Jesus. Como Jesus não é deste mundo, nós também não somos. Então eles vão nos maltratar, eles vão nos perseguir, principalmente os anticristos que saem do meio de nós, que vê tudo que Deus faz, mas prefere o ódio, prefere a maldade. O apóstolo Paulo chama eles de filhos de Satanás. Jesus também chamou eles de filhos de Satanás, porque viu o bem de Deus, mas o seu eu levou para o mal. A sua prepotência escolheu a contenda, escolheu aquilo que Deus abomina, semear contenda no meio dos irmãos. Deus abomina isso. Mas nas igrejas o que mais tem é isso. Eu vejo os crentes falar, eu não vou falar nome de religião para não complicar, mas eu não vejo o ocultismo falar mal de outro ocultismo. Você vê? Você vê isso? Um ajuda o outro, né? Um fala, eu lanço as cartas, outro joga os búzios. É assim ou não é? É assim ou não é? E Jesus disse, o meu povo não me ouve. Mas não ouve, não é porque não ouviu o evangelho, não é porque não teve na igreja, mas é porque teve na igreja, recebeu toda a bondade de Deus, recebeu toda a palavra maravilhosa de Deus, mas o foco era o pecado, o foco era a maldade, o foco era destruir o pastor, o foco era de acabar com a obra de Deus. Só a misericórdia de Deus para livrar esses do fogo eterno, só a misericórdia de Deus. Porque eu não sei, tem uns que o diabo usa e tem outros que usam o diabo. É ou não é? Uma vez eu ouvi isso. Tem gente que nem está sendo mais usado pelo diabo, sabia? Ele que usa o diabo, ele sabe o que quer, ele quer servir o diabo, mas ele finge que serve a quem? A Deus. É tão forte isso, que é tão profundo, que bota até o diabo de joelho. Então você vê que ele que usa o diabo ainda. Sabia não? Tem gente perturbado, cheio de maldade no coração, e o demônio obedece ele ainda. Então quem está usando o que aí? Aquele usa o diabo, mas lá no inferno ele vai ver. É ou não é? Converta-se. Deus sabe de todas as coisas. Não está escrito, no meu nome expulsei demônio? Não está escrito isso? Tá ou não está? Quem vai falar isso? Esses que usam o diabo. É ou não é? Aí está falando, o diabo, o que é que tu veio fazer aí? Ah, o diabo, eu vim destruir tudo, acabar com tudo. Ele, diabo, e mais o que? Está usando o que ali? Eu dou risada para ficar mais leve. Mas lá vai ser ranger de dente, dor e ranger de dente, porque está vendo o diabo se submeter, mas ele não se submete a Deus. Ele vê que o diabo se submete ao nome de Jesus, mas ele não se submete ao nome de Jesus. É ou não é? Sim ou não? É. Então, igreja, coloca lá a palavra lá. O apóstolo Paulo falou, o que me assegura lá, ó, de Jerusalém. No dia de hoje a pessoa quer bênção, é carro novo, é ou não é? Casa própria, é ou não é? É ou não é? Aí o pastor prega isso aqui, a pessoa sai da igreja. E agora? Constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias. Olha o que Deus assegurou. Mas o apóstolo Paulo, constrangido no espírito, ele não queria ir. Constrangido é quando alguém te constrange a fazer algo que você não queria. Hoje mesmo eu não queria assinar um seguro. O gerente me constrangeu a assinar um seguro. Estou brincando, diga glória a Deus.
Você entende o que o pastor está falando? Sim ou não, igreja? O Espírito Santo constrangeu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não queria. Você acha que o apóstolo Paulo queria tribulação? Você acha que o apóstolo Paulo queria perseguição, cadeia, maus trato? Ninguém quer não, irmão. Ninguém é doido. Mas quem serve o Senhor Jesus de todo o coração, não faz a sua vontade, mas faz a vontade que o Espírito Santo manda fazer. Foi constrangido, mas ele não perdeu o foco. Vou falar uma coisa para você. Tem pessoas, se o pastor dá uma disciplinada bem forte, nunca mais aparece na igreja. Estou mentindo? Imagina se for perseguido, humilhado, arrastado de cavalo. Ainda fala que é cristão. Cristão é assim? Eu faço tudo, o pastor não vê nada, Deus me livre. Vou procurar uma igreja que eu sou reconhecido. Vai lá. O Espírito Santo está me assegurando que quando eu for para outros estados aí, vai ser perseguição e luta e desprovido de recursos, vivendo pela fé. Vai lá no meu lugar um pouquinho. Eu vou correr para quem? Eu nem vou ligar para você, porque o justo vive pelo quê? Pela fé. Se Deus mandar, você vai mandar alguma coisa para mim lá, para me ajudar. Não é verdade, igreja? Se não mandar, eu vou fazer o que Deus mandou. Ainda bem que tem um lugar que tem uns pés de árvore, alguma coisa, né? Glória a Deus, igreja. Eu não estou falando isso aí para encher seus olhos, não. Estou falando o que Deus está falando. Pastor, o senhor quer ir para esse lugar? Eu não. Eu quero ficar no lugar da maré mansa, comendo macarronada, indo para o sítio, jogar bola com vocês. Eu estou errado? Ou vocês querem ver o pastor no fogo lá na cadeira? Eu estou amarrado isso aí. Você tem que orar para Deus livrar. Quando o Pedro estava preso, a igreja estava batendo palma, alegre. Cuidado, nego. A gente passa por isso, não é porque a gente quer passar. Mas se temos que padecer por amor no nome de Jesus e pelo Evangelho, seja isso, vai fazer o quê? Se for para tirar a nossa vida, que tire rápido e nós não sofra. Acabou, vai fazer o quê? Mas nós só vamos quando Deus chama, não é verdade? É ou não é? É manter a fé, o foco. Não pode desviar a igreja. Eu falo isso para você que é um chamado que Deus me deu. O seu pode ser diferente. Deus me chamou, vou fazer o quê? Você acha que essa pregação vai agradar a todos aí? Aqui que eu já sou desse bairro há 20 anos, já sou odiado por muitas pessoas. É ou não é? Imagina outros lugares. Não é verdade? Se num bairro que as pessoas já conhecem você, viu o que Deus fez na tua vida, não te aceitam. Alguns aceitam, outros não. Mas Deus está me assegurando que eu tenho que ficar com os olhos fixos nele, tendo alimento ou não. Por isso eu estou entendendo que lá no hospital eu estava lendo Abacuque. Eu falei, o que é que Deus está querendo dizer? A figueira não vai florescer? O que está acontecendo aí? Eu já fiquei preocupado. E o Espírito Santo está mostrando agora. Muitos de nós, quando o negócio aperta que está no meio de nós, sabe o que eles fazem? Acha que servir a Jesus é placa de igreja, começa a fugir, desaparecer. É assim ou não é? Se soubesse que servir Jesus é caráter, é pôr a mão no arado, entender o que está fazendo de verdade, é ter foco, como o Bartimeu estava tendo foco ali, aquele momento, ele vai valorizar tanta coisa. Vai valorizar o seu ministério, a sua família, a sua vida com Deus, o seu emprego, o ar que respira. Até na tribulação ele vai dizer, eu aprendi a conviver nos maus e bons momentos. Glória a Deus, igreja. Eu vou falar isso para as pessoas. Teve tempo que eu estava lá comendo uma carninha no sítio, eu falava que eu só queria contra filé. E vai ter momentos que vão estar correndo atrás de alguma caça lá no meio do mato, lá, orando para uma cair na bardilha para comer a proteína, né? Mas Deus é bom, é ou não é, igreja? Então, quem serve a Deus, irmão, hoje tem muitos que apacentam a si mesmo. Uma pregação dessa você nunca vai ouvir da boca deles.
Porque eles têm até medo de falar isso. Porque eles sabem que se isso acontecer, eles vão fugir da presença de Deus. Eles desaparecem, porque apacentam só a si mesmo. Quem nasceu com o chamado de Deus, quando Deus chama, ninguém tira o foco dele. Ninguém tira. Riam de nós no começo da obra, lembra? Zombaram de nós. O engraçado é que os que zombaram é os que elogiam hoje. É difícil entender esse povo, né? Eu não é a igreja. Eu sempre acreditei que Deus ia te abençoar. Falaram para mim, eu sempre acreditei, eu gostava tanto dos cultos que o Senhor fazia, e nunca apareceram no culto. Como é que gostava? E não era gravado não naquela época. Como é que eles gostavam que nem no culto eles iam? Os mesmos que zombaram de nós, falaram mal de nós, falaram tanta coisa. Quanto mais falavam mal de nós, a mão de Deus pesava. Tantas pessoas que amavam a gente, quando começaram a falar mal de nós, as pessoas saíram da igreja lá. Foi ou não foi? Foi. A igreja esvaziou. A igreja era grande e foi para a igreja pequena. O pastor foi transferido, o povo foi tudo embora. Porque o povo começou a falar mal dos homens e mulheres de Deus, e a mão de Deus pesou. Dura coisa é quando a pessoa dá bons frutos e a pessoa fala mal sem mostrar fruto. E outra coisa é quando a pessoa dá mau fruto. É ou não é, igreja? Sim ou não? Se você for falar mal de alguém que dá bons frutos, tu tá quebrado, porque as pessoas vão ver que o que tu tá falando é mentira. Pode falar que não gosta do jeito do pastor, pode falar que o pastor é meio acelerado, pode falar o que quiser, mas mostra o pecado, mostra onde está o erro. Fala aí o pecado. Cadê? Não tem. Então aí fica difícil, aí fica na talpa da beirada, fica para cair no mar, na boca dos tubarão. Porque como é que tu vai falar de alguém, vai falar mal de alguém, se tu não tem nada para argumentar o que tu está falando? Tu não tem base nenhuma no que tu está falando. Você entende o que o pastor está pregando? Sim ou não? Aí fala, poxa, mas tu está falando mal dele. Rapaz, já vê esse homem de Deus abençoar tanta gente. Já vê esse homem de Deus entrar em briga por causa de ovelhinhas. Já vê esse homem de Deus colocar. Uma vez ameaçaram o filho da obreira. A obreira Juliana vai lembrar, a obreira Lídia vai lembrar. Ameaçaram o filho da obreira Fátima, lembra? De morte. Que fizeram fake news, inventando um crime contra a vida dele. Lembra disso aí ou não? Deus me revelou. E os assassinos estavam tudo armados para matá-lo mesmo. Aqui do bairro mesmo, tudo armado. Fizeram um fake news dizendo que ele tinha abusado de uma menina. Foi ou não foi? Colocaram lá no Piraporinha a foto dele. Olha como é a maldade do ser humano, o diabo, para matar o filho da obreira. Pegaram a foto dele e colocaram no fake news, num site lá em Piraporinha. Esse dia estava passando na televisão uma mulher de 42 anos que foi espancada e morta por causa de fake news. Você não viu isso não na TV? Isso há 10 anos atrás. Uma mãe de família. Aí Deus me mostrou que era tudo mentira, laço do diabo. Eu falei para ela, eles não vão matar ele porque Deus está na frente. Peguei esse rapaz e mandei para outro lugar. Aí os bandidos vieram atrás de mim lá no trabalho. Foi ou não foi? Foi. E falou para mim tudo. E eu fui lá onde ele estava. Tu lembra que eu fui lá? Aí o André estava numa boa pregando o evangelho para eles, né? Aí na hora que nós se afastou um pouco, eu falei, André, os homens estavam tudo armados ali. Tu não viu não? Ele, pastor, não, você acha que eu fugia deles? Eu falei para o fofoqueiro que foi lá me ameaçar. Eu falei para eles, deixa as crianças à vontade, é assim mesmo. Eu falei para eles bem assim, eu prego o evangelho para o assassino, eu prego para o policial, eu prego para a criança, para adulto, para todos. Eu prego para você
e para esse que enviou você para me ameaçar aqui. Lembra disso aí? Passou 20 dias, nós subimos no monte, chegava 3 da manhã. Lembra disso aí? Nós íamos meia-noite. Tu é corajoso, hein, meu filho? Não é todo mundo não. Por isso que eu respeito muito esse rapaz, porque não era todo mundo que tinha coragem de andar comigo. Aí 3 da manhã chegava do monte, descia de pé. Lembra, André? Passou um mês e pouco, mostrou lá que era fake news, tudo mentira, armação do diabo. Você está entendendo ou não, igreja? Aí vai falar mal, e qual argumento tem? Quem colocaria a sua vida para salvar uma ovelha? E ainda subir no monte de madrugada para entrar no propósito de oração. Lembra disso aí? Deus abençoou todo mundo naquele propósito. Qual argumento vai ter? Então é isso. Os nossos olhos vão estar continuamente fixados em Deus. Aconteça o que acontecer, fale o que quiser. E traga até a mãe para confirmar isso aí. Mas os obreiros aqui estão aí. Quem lembra disso aí? Quem lembra fala eu. Ah, então umas 5 pessoas lembram. Eu não estou falando mentira. Eu não estou falando isso aqui para encher teus olhos e falar o pastor é bonzinho. Eu não sou bonzinho não, bom é Deus. Mas depois que Deus me restaurou, eu aprendi a ter caráter. Deus me deu muitas coisas de valores que eu não vendo por nada, não troco. É o que Deus me entregou. Diga glória a Deus. Então os olhos da gente tem que estar continuamente em quem? Em Deus. Toda vez vai aparecer uma luta, uma distração, aí você vai ter experiência. Você vai dizer, ó, o apóstolo Paulo disse, né? Aprendi a conviver nos bons e maus momentos. Vai aparecer uma distração, você fala, não, deixa quieto, isso aí já resolve já. Deus está abençoando, é assim ou não é? Porque você já pegou experiência, meu irmão. Tem coisas que nós já temos experiência. Tinha coisa 4, 5 anos atrás que para mim eu ficava desesperado e falava, meu Deus, e agora? Jesus, socorro. Hoje eu só acalmo meu coração, falo, Deus já está entrando com a providência. Amém, igreja? É que nós vamos aprendendo a conviver. Cada dia vai passando a experiência. Rejeição, meu irmão, já passei muito pela minha família completa. Pai, mãe, irmãos. Minha mãe já está aqui. Minha família é grande, todos me rejeitaram. Ninguém me aceitou. Eu ficava, meu Deus, quando eu era do mundo, um mentiroso, um enganador, um cachaceiro, um miserável, todos gostavam de mim. Agora o Senhor tirou tudo que fazia mal para eles. Eles diziam que se preocupava comigo, que me amava. E agora que eles não têm mais preocupação, agora eu oro por eles, eles me odeiam. Eu fiquei bem confuso, eu falei, o que é que eu faço? Mas eu não tirei o foco de Jesus. Aí eu falei, na igreja pelo menos o povo me ama. Aí começaram os irmãos me desprezar, falar mal de mim, me humilhar, inventar falso testemunho. Falei, meu Deus, e agora? Meus irmãos não eram para me amar também? Aí Deus mandava eu ir para o monte, eu ia para o monte. Lembra disso aí? Eu entregava tudo na mão de Deus. Eu chorava no monte demais. Era muita aflição, igreja, muita. Só na hora que eu lembro, dói até hoje. Você acredita nessa aflição? Porque parecia que eu estava sozinho. Era. Naquela 4 horas no monte parecia 20 minutos. Mas hoje já tem experiência. Tudo isso é bagagem para a gente caminhar glorificando o nome do Senhor Jesus. Não queira ser reconhecido e não ache que você é melhor que outra pessoa, que vai melhor que outro, ou que ninguém pode ocupar o seu lugar. Porque nós todos somos substituíveis. Bom é Deus, que Deus não é substituível não. Deus é único, não é verdade, igreja? Agora o Hélio, a Juliana, a Tiffany, os demais, tudo é substituível. É ou não é? Sim ou não?
Mas Deus, Ele é único. Sirva a Deus e foque nele, que Ele nunca vai deixar você cair. Nunca. Você vai adquirindo experiência. Você vai adquirindo sabedoria em Deus. Porque os teus olhos estão focados nele. Olha lá. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ó. Aprendi a conviver nos bons. E em tudo eu tenho experiência. De fartura, de abundância, de escassez. De tudo aprendi um pouquinho. É de fé em fé. Diga glória a Deus. Olha lá. Versículo 12. Ó. Não, continue aí. Versículo 11. Desculpa. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo tinha dia que ele tinha ali valores para viajar de navio. E tinha dia que ele pegava um naviozinho um barquinho tão velhinho que naufragava. Mas ele aprendeu a conviver em boas situações e maus. Quer dizer o que? Não é o dinheiro, não é a posição que te colocam. Mas é quando você nasce de Deus e aprende que servir a Deus é maravilhoso, não pelo que você tem, não pelo que Deus possa te fornecer, mas pelo que Ele é para conosco. Diga glória a Deus. Olha o que ele disse lá era o 12? Coloca lá, ó. Olha lá o que ele disse, ó. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Quer dizer o que? O meu eu acabou. Eu aprendi a viver em todas as situações. O que o Espírito Santo me sugerir, eu vou viver. Eu não quero ir para Jerusalém, mas o Espírito Santo me assegura que vão ter essas coisas lá, e tribulação, cadeia e coisas difíceis de lidar. O Espírito Santo me assegura isso. Eu vou fazer a vontade de Deus do mesmo jeito. Tem gente que eu vou fazer essa campanha, e se eu não tiver o meu carro novo no final dessa campanha, nunca mais eu vou nessa igreja. Fica à vontade, vai para onde quiser, só não vai poder ir para o céu. Porque no céu não entra carro, não entra casa. É ou não é, igreja? Sim ou não? Entra a palavra de Deus. Então se a palavra de Deus estiver em você, vai entrar lá. Diga glória a Deus. Nós aprendemos a conviver em todos e qualquer situação. Nossos olhos têm que estar continuamente em Deus. Se eu não me engano, é lá em Salmo 146. Coloca aí Salmo 146. Vai falar mais ou menos sobre isso. Eu fico tão à vontade para pregar o evangelho que a hora passa, né? 141, Salmo 141. Eu fico tão à vontade aqui no meio da igreja que eu esqueço que tenho casa e que tem que cuidar das coisas. Diga glória a Deus. Deus é bom. Ela tem quantos anos? Tem quantos anos? 10 meses? Desse tamanhozão? Glória a Deus, olha o tamanho do bebê. 10 meses. Glória a Deus. Na Bahia o povo fala benza-te. Não é assim? É benza-te. O povo da Bahia é maravilha. Diga glória a Deus. Olha lá, sente. Benza-te a Deus, né? Que eles falam? Benza a Deus. Mas você sabe que ali eles estão encurtando a conversa, né? Para não dizer Deus abençoe, eles já falam na língua deles, né? Benza-te Deus, não é isso que eles falam? Quer dizer o que? Deus abençoe. Diga glória a Deus. Salmo 141, não é isso? Versículo 8. Versículo 8. Olha lá, ó. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha alma. É muito forte, não é, igreja? A alma dele estava desesperada porque sabia o grau da aflição era muito grande, da preocupação.
Quando os inimigos nos perseguem e as coisas ficam difíceis, a nossa alma ela se sente desamparada, porque os amigos saem de perto. Os que dizem que nos ama já não ama mais, porque nós não temos recurso para oferecer, não temos mais nada. Aí eles se afastam, né? Aí a gente se sente o que? Com a alma desamparada. Mas o salmista disse: Senhor, meus olhos estão em Ti, não desampare a minha alma. Muitas das vezes nós fazemos essa oração. Não é, igreja? Você vai no doutor, aí lá o doutor fala que não tem jeito para o teu caso, a tua alma fica como? Desamparada. Sim ou não? Porque você queria ali uma palavra boa, né? Uma palavra, foi igual quando você foi no médico, o médico deu uma palavra que a tua alma ficou triste, né, filha? E desamparada, né? Aí é o momento que a gente fecha a porta do quarto e fala: Senhor, não desampara nós não. Só o Senhor pode nos ajudar. Então, a Bíblia ela é muito profunda. A Bíblia ela faz nascer um rio dentro de nós, sabe? Que ainda que nós estejamos sozinhos nessa terra, abandonado pelos homens, Deus nunca vai abandonar a gente. Porque a gente só vai saber quem está conosco mesmo é no dia da dificuldade, não é verdade? No dia mau. Tem pessoas, se você for no hospital, eles nem vão lá te ver. Fala que te ama aqui, mas quando você vai... Não é verdade, igreja? Mas Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai te deixar. Amém? Quem compreendeu esta palavra? Fica de pé, igreja. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Pode glorificar o nome do Senhor. Amém? Não existe nada mais lindo do que pregar o Evangelho. É muito bom, né, igreja, pregar o Evangelho? Sim ou não? É maravilhoso pregar o Evangelho de Deus. E não tem dificuldade, não precisa de estudo, não precisa de formalidade não, precisa da sinceridade. A gente só somos mensageiros. Deus fala e a gente só repete o que Deus fala, não é verdade, igreja? É mensageiro, nós só lemos a carta que Deus manda. Precisa de estudo? Não. Precisa de formalidade? Também não. Precisa que nós sejamos servos verdadeiramente na presença do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos honrar a casa de Deus. Vamos honrar a obra de Deus. Amém? Igreja, socorra a obra de Deus, tá bom? Não deixa de socorrer, que nós estamos fazendo pela fé. Já colocamos a película, tá tudo aí, graças a Deus. E a pintura, já compramos a tinta. E nós cremos que já deu tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Estamos pela fé, de fé em fé. Nós não temos padrinho. Graças a Deus não tem ninguém que pode bater no peito e falar: a obra, a igreja só está bonita por causa de mim. Não, está por causa da fé do povo. Diga glória a Deus. Não tem ninguém que possa bater no peito e dizer isso, não é verdade, igreja? É por causa da fé, não é verdade? Tem pessoas aí que ficam procurando padrinho, liga para um, liga para outro, né? É assim ou não é? Você nunca você recebeu um telefonema meu. Pergunta para eles aí. Veio um membro aqui desesperado porque tinha um pastor que diz que é pastor, que traiu a obra, falou mal do pastor e fez tanta besteira. Ainda teve a audácia de ligar para um membro aqui para ir lá construir o altar na igreja dele. Que coisa, hein? O membro chegou desesperado: pastor, depois de tudo que ele fez com o senhor, ele teve coragem de me ligar. O que é que eu faço, pastor? Minha alma ficou pesada. Falei: irmão, eu não vou dar palpite não, mas se a sua alma ficou pesada, é para você não ir. Quando você sente algo no coração para não fazer, é porque Deus não está se agradando daquilo. Quem está compreendendo? Eu nunca liguei para ninguém ligando: vem fazer altar. Qual foi o dia? A maioria: eu vou lá fazer. Assim ou não é? É ou não é? Eu nunca liguei: ô Felipe, vem fazer altar. Eu liguei? Eu já liguei para alguém: vem pintar a igreja? Não. A gente prega o Evangelho e Deus levanta o povo. Diga glória a Deus.
Agora os que ficam procurando padrinho não vivem pela fé não, nunca viveu e nunca vai viver. É enganador. Prega o evangelho, se é de Deus vai levantar e acabou. Diga graças a Deus, igreja. Algumas pessoas não gostam que eu falo isso, mas eu falo e acabou. Tem que viver na verdade. Procurando padrinho, rapaz, ainda em outras igrejas, que coisa, hein? Tem fé não, é? Ora lá e pede para Deus levantar, na verdade se converta. Mas lobo é assim, ele fica sempre rodeando as ovelhas, mas as ovelhinhas mais gordinhas, sabe? Você entende ou não? O lobo, ele nunca, o lobo nunca ataca. Olha naqueles filmes lá. No filme não, naquele, é Discovery. É Discovery. É isso. Ele nunca, o lobo, ele nunca, tem muitas ovelhas ali. Ele nunca vai numa ovelha que está só a pele e o osso. O lobo, ele vai nas ovelhinhas mais gordinhas. Você entende ou não? Tem mais carne para destruir, para arrancar. O lobo é assim. Quem está compreendendo isso aí? Então, nós oramos e pela fé Deus levanta. A igreja quer uma bênção, todos ajudam. Ainda se ninguém ajudasse aqui, Deus traria de fora. Eles ajudam, é uma bênção. Eu não estou falando que não ajuda, ajuda. Eu já vivi isso aqui. Lembra lá na igreja? A gente precisava pagar aluguel, não tinha condição de pagar aluguel. Veio uma pessoa de fora e colocou uma oferta lá no alforje e ajudou a pagar o aluguel. Rapaz, é fé. Sabe quantos membros tinha na igreja? O André, minha esposa e o Henrique. Glória a Deus. Não tinha nem altar, não tinha nada na igreja. Era o piso, não tinha som. Não, tinha comprado a caixa de som parcelada, não foi? Deus levanta, acabou. Vê se eu liguei para alguém que eu conhecia já a obreira Juliana, a obreira Lídia, a obreira Silene, conhecia vários irmãos, pastores eu conheci um monte. Pelo contrário, os pastores que me ligaram: pastor, o senhor pode me ajudar? Sim, senhor. Você está entendendo ou não? Não é que eu sou orgulhoso, é que eu aprendi a viver pela fé. Glória a Deus, igreja. Nós temos que viver pelo quê? Pela fé. O André estava lá, pergunta para ele se eu pedir ajuda para ele. Eu ensinava ele a buscar Deus. Pergunta para ele. E ele tem o coração aberto. Nunca cheguei nele: ajuda aí, irmão, nunca. Prega a palavra. Eu não estou falando isso para você me admirar, não. É para você ver os frutos e também imitar a minha vida, porque eu estou imitando Jesus. Diga glória a Deus. Então, igreja, o meu justo viverá pelo quê? Pela fé. Está tudo aí. E eu tenho certeza que vai estar pintada a igreja. Tem como colar aquele fio ali em cima ali? Olha lá, tá vendo? Não. Tem como colar ali, não tem, missionária? Tem ou não tem? Tem. Vai aparecer uma pessoa, vai colar aquele fio em nome de Jesus. Amém. É assim, Tá vendo aquele fio ali? Deus vai levantar, alguém vai colar. Porque tá... soltou a colinha, né? Vamos colar, diga glória a Deus. Amém, igreja? Pastor, mas você não vai mandar alguém fazer, não? Eu não, Deus vai falar com ele ou com ela. Glória a Deus, igreja. Acabou. É assim ou não é? Sim ou não, igreja? Vamos orar, levanta para o céu o seu dízimo que você vai entregar na obra de Deus. Levanta para o céu a sua oferta. Levanta para o céu, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito é o nome do Senhor. Santo e justo é o Deus de Israel. Santo e justo é o Deus celestial, Pai do nosso Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor, meu Pai, abençoa, meu Deus, os dizimistas. Faça eles crescerem, multiplicarem. Que eles venham, meu Deus, estar sempre por cima, sempre cabeça e nunca cauda. Que eles venham emprestar para muita gente e que não venham jamais pedir emprestado. Que venham viver, meu Deus, na palavra e que não devam nada para ninguém a não ser o amor do Senhor. Abençoa a coluna da obra, meu Pai. Este, meu Deus, que tem zelo pela obra do Senhor e com o coração alegre
Ele tem prazer de ser coluna, de socorrer a obra do Senhor. Não para agradar a homens, mas para agradar ao nosso Deus, ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós e nos orienta e nos ensina que a fidelidade é caráter de Deus também, porque Deus permanece fiel. Ainda quando a humanidade é infiel, Deus permanece fiel. Então os fiéis têm caráter de Deus, é imagem e semelhança de Deus. Então toca neles, meu Pai. Toca nesse que levantou as mãos para o céu, nesse que levantou a oferta para o céu. Abençoa esses e seus familiares, seus negócios e seus caminhos em nome de Jesus. Digam amém. Diga graças a Deus. Todos venham aqui na frente do altar, recebam unção na palma da sua mão e seja abençoado em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Olha que louvor lindo. Eu não preciso transformar. Olha que louvor maravilhoso. Glória a Deus. Que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Diga amém. Diga glória a Deus. Bem forte para Jesus. Esse louvor arrepia até a minha alma. Glória a Deus, igreja. Quem ama ouvir louvor? Escute louvor. É muito bom para a alma. O louvor é maravilhoso. Quando alguém começar a te encher a paciência, você põe um fone de ouvido, ó, tá entendendo? E começa a ouvir a voz de Deus, o louvor, não é verdade, igreja? No trabalho, onde você estiver, coloca um fone de ouvido e começa a falar: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, glória ao teu nome. De repente essa tribulação vai chegar, porque Deus está cuidando de mim. Amém, igreja? Deus está cuidando de você, tá bom? Vou liberar vocês 9h30, tá? 9h30, vamos para casa. Eu queria ficar mais um pouquinho, mas tem que obedecer as regras que o Espírito Santo coloca. Diga glória a Deus. Amém? Então vamos obedecer. Amém, igreja? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Diga glória a Deus. Domingo, esteja aqui, tá? Não falte na igreja. Domingo é um dia muito especial. Não naufrague na sua fé, não desista, não perca o seu foco. No meio de nós vai ter muitas pessoas que vai começar a esfriar, sair. Eu não estou profetizando, é bíblico. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque eles aprenderam a teologia da prosperidade, só querem
saber de prosperidade, de dinheiro e não querem ter uma vida com Deus e não vão suportar, não é verdade, igreja? Primeiramente tem que buscar o reino de Deus, as outras coisas é acrescentada. Eu não vou pular o que Deus ensinou. Primeiramente eu ensino a buscar a Deus. Quando você estiver firme com Deus, aí você vai ter muitas bênçãos na tua vida, grande. Amém, igreja? Todos nós vamos ser assim. Apesar que Deus já começa a abrir as portas da agora, né? Para você começar a plantar. Mas o que vai ser acrescentado na tua vida vai ser quando verdadeiramente você estiver cheio do Espírito de Deus. Amém? Aí outras coisas vão ser acrescentadas. Outras coisas vai ser prioridades depois. A prioridade agora é buscar o Espírito Santo. É temer a Deus, é viver a presença de Deus, tá bom? Quem concorda com esse termo aí? Então deu certinho com o pastor e com a missionária que nós concordamos. E o que ligar na terra? Então tá ligado. Então levanta para o céu agora em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o teu povo levanta agora, meu Deus, para apresentar ao Senhor todos os objetos, celular, carteira, chave, as mãos, a fotografia, uma peça de roupa, porque nós entendemos que o homem não pode receber nada se do céu não for dado. E tudo nós temos a certeza que vem do céu, vem da mão do Senhor. A longevidade está na sua mão direita, meu Pai. Riqueza e honra está na sua mão esquerda. Tudo está com o Senhor. Então pedimos a Ti, em nome de Jesus, abençoa os objetos, a peça de roupa, os caminhos do Teu povo. Livra eles, meu Deus, de todo mal, de toda armadilha, de doenças, de enfermidades. Livra eles de escassez. Livra eles do devorador, do portador. Livra o teu povo da devastação, meu Pai. Livra eles das armadilhas. Tira os pés deles do laço. Que eles possam caminhar com o Senhor. Que eles possam andar com o Senhor em nome de Jesus. Guia e os conduza para o reino dos céus, meu Pai. Porque eles conhecem a Tua palavra. O que o Senhor me falou, eu falei a eles. Eles ouviram toda a verdade. E que a verdade venha crescer cada dia mais dentro do coração deles. Que não percam o foco, nem a concentração. E muito menos venham perder o temor. Que o temor venha a ser atado no coração, no pescoço. Para que o princípio de toda a sabedoria venha nascer dentro deles em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Estão todos abençoados em nome de Jesus.